Setorista crava retorno de craque na zaga e choca a todos. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal SBT Rio, link na descrição. Vini Casagrande trouxe as últimas do Flamengo nesta sexta, véspera da final da Libertadores da América. Léo Ortiz vem treinando bem e tem grandes possibilidades de iniciar entre os titulares. Já Pedro, que sequer foi a campo, é a ausência confirmada na grande decisão. Essas e outras notícias do Flamengo iremos acompanhar agora. Esse é o grande quê da questão para essa final. Um deles, né, Vini Casagrande? Será que o Léo Ortiz vai começar jogando? Ele tá há quanto tempo parado, né? Ele já melhorou, né, da sua lesão, mas tá, vamos dizer aí, sem ritmo de jogo, tá sem jogar. Quanto tempo que ele ficou parado? Há quanto tempo ele tá treinando, Vini? Vai ser um mês exatamente, porque a última partida dele foi no dia 29 de outubro, contra o Racing. Partida essa que ele fez um sacrifício danado para poder entrar em campo, o que acabou piorando a situação do tornozelo dele, mas um mês exatamente. E aí é o grande quê da questão que você falou. Vale a pena colocar um jogador que está sem ritmo de jogo, um mês sem entrar em campo, você tendo a possibilidade de colocar o Danilo, que eu repito, o Danilo foi titular na melhor partida do Flamengo na temporada, que foi contra o Chelsea, ou uma das melhores partidas do Flamengo. Então não seria nenhum absurdo você começar com o Danilo. Muita gente trata o Danilo como se fosse um jogador qualquer, muito pelo contrário. É jogador que já foi campeão da Champions League, campeão da Libertadores com o próprio Santos. Selecionável, né? Exatamente. Então assim, é um baita jogador. Mas eu entendo que para a característica de jogo que o Felipe Luiz pede, o Léo Ortiz se encaixa melhor, eu entendo isso. Mas eu acho que vai muito na conversa com o jogador. E eu acho também que o jogador, nesse momento, embora tenha uma vontade absurda de ser titular, ele precisa pensar no que é melhor para o Flamengo, o que é melhor para a equipe. Se o Léo Ortiz se sente 100% para jogar, acha que vai performar da melhor maneira possível, aí é uma conversa que ele vai ter com o Felipe Luiz, eu começaria com o Léo Ortiz. Mas a minha maior preocupação foi o que eu falei aqui. Não, depende dessa conversa. Ah, sim. Depende dessa conversa. A minha maior preocupação, e eu não tenho acesso a todos os dados, a tudo que o Felipe Luiz tem acesso, a minha maior preocupação é em relação ao ritmo de jogo. Porque estamos falando de uma final, jogo único, ou seja, cada detalhe vai fazer total diferença. Imagina se o Léo Ortiz erra uma passada de bola. Isso faz diferença. E o Danilo, ele vem jogando, ele vem atuando, inclusive com a camisa da Seleção Brasileira. Então, acho que essa decisão vai ser tomada depois de uma conversa do Felipe Luiz com o Léo Ortiz. Mas, repito, independentemente da escolha do Felipe Luiz, não será um erro. Mas eu acho que o Flamengo tem um outro quê também para resolver, lá no setor ofensivo. Samuel Lino ou Cebolinha? Porque o Felipe Luiz é um cara que gosta muito do Samuel Lino, já defendeu o Samuel Lino publicamente várias vezes em entrevista coletiva. Mas o Cebolinha vive um grande momento, vive o melhor momento. Então, para esse jogo, também tem esse quê da questão. Mas esse quê eu acho que tem que ser resolvido com o C, que no caso é o Cebolinha. Eu quero saber a opinião de Pedrosa, para ele me dizer se ele entraria ou não com o Léo Ortiz. Você em casa também pode participar no nosso X, #SBT Esporte, conversa com a gente. Bota o Flavinho aqui. Qual é a informação que você tem? Ô, Flavinho, alguma coisa aí exclusiva? Me conta. Passando mais informações, Fernandinha, a gente fez aqui a rápida apuração. O Léo Pereira vai ser o entrevistado hoje na coletiva oficial da Conmebol, que acontece, né, sempre na véspera dos jogos. Então, na entrevista coletiva, hoje no final do dia, Felipe Luiz e o Léo Pereira. Falar um pouco do Palmeiras, do adversário do Flamengo. O Abel vai dar entrevista hoje às 3 horas da tarde. São horários diferentes. O Abel vem primeiro às 3 da tarde, depois 4 horas, 4h30, vem o Felipe Luiz. A gente ainda não sabe o jogador do Palmeiras que vai participar dessa coletiva, tá? E os clubes abriram mão desse reconhecimento do campo. Os jogadores nem vão lá, então vão só o técnico e o jogador que vai participar dessa coletiva. A provável escalação do Palmeiras, né? A gente lembra que o Everton é o grande desfalque, é o goleiro, o Carlos Miguel deve ser o substituto natural. O Palmeiras deve ir a campo com uma formação 3-5-2. Murilo, Gustavo Gomes, o Fux, os 3 zagueiros, o Kelvin e o Piquerez são os alas. Aí no meio de campo provavelmente deve colocar o Andréas Pereira, o Alan e o Rafael Veiga, uma formação bem ofensiva. E na frente os 2 atacantes, o Flaco Lopes e o Vitor Roque.
grande expectativa também dos palmeirenses em conquistar esse tetracampeonato. A Leila Pereira, presidente do Flamengo, até disse que o Palmeiras fez uma opção. Não quis dizer com essas palavras de abrir mão do Campeonato Brasileiro, de desistir. Mas quando separou os 11 jogadores, esses que eu citei, o time titular, para não ir a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, a gente já vê que é a grande prioridade. O Palmeiras está apostando tudo nessa decisão de sábado. A Leila Pereira disse que é o jogo mais importante da vida dela. No título, o último do Palmeiras, em 2021, ela tinha vencido a eleição, mas não era de fato, ainda não tinha assumido a presidência. Então ela quer, como presidente, conquistar pela primeira vez essa Libertadores. Todo o clima da final a gente acompanha por aqui. Fernanda, é só chamar. E amanhã tem o nosso programa especial. Estarei a postos lá nos arredores do estádio para mostrar todo o clima das chegadas de rubro-negros e palmeirenses para a grande decisão. Fernanda. Obrigada, Flavinho. Amanhã estamos aqui novamente, hein, Flávio? A gente começa nosso programa, uma edição especial do SBT Esportivo. Desligou na cara dele, Cris. Que loucura! Meio-dia, não é isso, Cris? Você vem, Cris, também? É que ele tá sem voz, esse negócio de gol do Fluminense. Meio-dia a gente chega na tela da tua televisão, até 2. Vai ter um monte de coisa, vai ter campinho. Eu quero os meninos analisando cada time. O time do Palmeiras, o time do Flamengo. Eu quero fazer toda essa análise tática. A gente vai ter um monte de VT legal, um monte de matéria legal. Números do Arrascaeta. Tá nervoso, Vene Luiz? Que não vive um bom momento na skin Libertadores, né? Nossa, ele imagina. Ele não tem sido o grande jogador que ele vem sendo com a camisa do Flamengo na Libertadores. Oh. Né? Pô, mas ele até ele mais ou menos, Pedrosa, ele é muito, hein? Inclusive, o melhor jogador do Flamengo na Libertadores é o Rossi, que pra mim tem que ser candidato a melhor da competição. Isso aí eu concordo. Porque, inclusive, ele classifica o Flamengo com penalidades máximas, Claro. né? A trajetória do Flamengo na Libertadores não é uma trajetória regular. Muito pelo contrário, se você pegar o que o Palmeiras fez na Libertadores e o que o Flamengo fez na Libertadores, a Libertadores do Palmeiras é infinitamente superior à do Flamengo. Em fase de grupos, em mata-mata, tomou o 3-0, mas ainda consegue uma virada histórica. Agora, na temporada inteira, o Flamengo mostra isso no Campeonato Brasileiro, que foi uma equipe mais regular, e no confronto direto que teve recentemente, conseguiu vencer o Palmeiras no Maracanã, jogando mais bola. E chega também melhor para esse confronto. Mas, independentemente de qualquer coisa, eu acho que o Flamengo vai preparado. Vocês estavam falando sobre o Danilo e o Léo Ortiz. É isso que eu ia te perguntar agora. Concordo plenamente com o Vene, que são dois jogadores que você não tem uma discrepância muito grande. Talvez, pro jeito que o Felipe Luiz gosta de jogar e tendo o Léo Ortiz como essa referência de saída de bola, seja melhor ele colocar o Léo Ortiz. Mas eu concordo também com o Vene em relação a ritmo de jogo. Esse jogo é um jogo que vai ter que ter ritmo, vai ter que ter intensidade. Por que o Palmeiras vai fazer muito provavelmente? Ele vai toda hora colocar o Flaco e também o Vitor Roque em cima individualmente dos zagueiros do Flamengo. Tanto o Danilo ou o Léo Ortiz, quanto o Léo Pereira. Então, esse duelo entre zagueiros e atacantes, ele vai ser um duelo muito interessante. Vai ser um duelo que todos vão ter que estar no máximo da atenção possível. Então, sem dúvida alguma, você olhar um jogador que está um mês parado, por mais que seja o Léo Ortiz, que é um baita de um jogador, é uma questão que você tem que pensar. Agora, uma semana que ele já está treinando, é o jogador que passou o ano inteiro ajudando o Flamengo, é o titular da posição. Ele vai chegar no melhor momento, talvez, da carreira dele. E é fominha, né? Mas é por isso que ele jogou contra o Racing. Eu acho que ele foi vai fominha. Eu acho que ele vai jogar. Foi fominha. Agora, tem algo também que pesa muito na minha decisão, por exemplo. Por que eu penso em colocar o Danilo ainda? Se o Flamengo não tivesse o Jorginho, eu botaria o Léo Ortiz na base de sacrifício, porque o Léo Ortiz ia tentar fazer aquilo que o Jorginho consegue fazer no meio de campo. Não como volante, mas na saída de bola. Entendi. Porque o Jorginho é importante nisso. Inclusive, eu acho que o jogo de xadrez do Abel Ferreira em cima do Flamengo vai ser esse. Sim. Como neutralizar o Jorginho. Porque o Arrascaeta é o grande jogador do Flamengo, mas se o Jorginho não conseguir jogar da maneira que ele consegue jogar, o Arrascaeta cai um pouco de produção. Porque ele vai ter que vir buscar mais a bola, porque o Jorginho não vai ficar tão livre. E fica longe do gol. Exatamente, e fica longe do gol. Qual é o grande mérito do Felipe Luiz com o Arrascaeta nessa temporada? Ele consegue fazer o Arrascaeta voar fisicamente, mas perto do gol, basicamente como artilheiro. Então, se o Jorginho não conseguir jogar bem, o Arrascaeta cai de produção. Então, você tendo o Jorginho, eu penso em colocar o Danilo, mas eu entendo perfeitamente se o Felipe Luiz, entre aspas, forçar a barra, botar o jogador na base de sacrifício mesmo um mês sem atuar. Eu não sei nem se a palavra é forçar a barra. Eu acho que tem duas coisas muito importantes envolvidas aí. A primeira delas é o retrospecto desse jogador quando já saiu de lesão.
que isso é um ponto muito importante, um ponto talvez até chave, e obviamente a comissão do Flamengo tem essa informação. Todas as vezes que o Léo Ortiz, na carreira dele, se machucou, quando ele volta sem ritmo, ele volta mais lento, na marcha lenta, ou ele volta natural? Isso é muito de cada jogador, a individualidade biológica. E o outro ponto, que é um ponto chave também, que é aquela conversa com o treinador. Professor, eu quero muito jogar, eu tô pronto, eu não tô sentindo dor, eu me preparei. Mas o Felipe Luiz viveu isso. Inclusive, em 2021, na final da Libertadores contra o Palmeiras, o Felipe Luiz entrou desse jeito, que a gente está aqui mencionando em relação ao Léo Ortiz, deu no que deu. O primeiro gol do Palmeiras foi nas costas dele e logo depois ele pediu para sair de campo e quem entrou no lugar dele foi o René. Então o Felipe Luiz já viveu isso na pele, sabe muito bem como que é importante você estar 100% com o ritmo de jogo, fisicamente falando, para uma decisão como essa. Não, isso é importantíssimo demais, isso sem sombra de dúvida, né? É um trunfo, você tá com o seu time inteiro a 100%. Só que nem sempre isso vai ser possível. E aí vai muito da coragem também. Não só do jogador de pedir, mas como do treinador de deixar, o Pedrosa. Eu acho que o Léo Ortiz não vai querer ficar fora. Eu também acho Eu que Não não. também vai querer acho que ficar não. fora de jeito nenhum. Felipe Luiz vai perguntar, e aí, Léo, como é que tá? Tô 100%. É isso, Vai fazer o quê? É isso, pô. Tô 100%, Não, é tô isso. pronto pra jogar, não tem jeito. E sobre a questão lá na frente, se fosse o papo entre Samuel Lino e Everton Cebolinha, meu titular é o Everton Cebolinha, fato. Só que eu vou dar uma sugestão que eu não deveria dar. Teve outro jogo que eu dei sugestão. Foi bom, entendeu? Eu botaria o Luiz Araújo na direita e o Carrascal na esquerda. Esse E o seria Bruno meu- Henrique lá na frente. Bruno Henrique lá na frente, o Arrascaeta no meio e o Carrascal muitas vezes trabalhando como meia para poder ter essa, pelo menos, igualdade numérica. Por quê? A tendência é que o Palmeiras jogue com Alan na direita, Rafael Veiga, Bruno Fux, talvez seja o volante, porque o Aníbal tem sido comprometedor nas partidas principais, e o Andrés Pereira. Então você vai ter praticamente 4 jogadores ali de meio. E o Alan, por aquele lado... Gente, o menino é um O negócio. moleque é chato. O moleque muito. é chato. Então, cara, o Alexandro, ele vai precisar da ajuda de alguém por ali. No caso desse lado esquerdo. Seria o Samuel Lino o ideal? Seria, mas o Samuel Lino não vive um bom momento com a bola. Sim. O Carrascal, quando ele precisou jogar sem a bola, ele foi importante pro Flamengo, taticamente falando. E ele pode jogar tanto como meia quanto como ponta. O Flamengo pode mudar a sua própria variação tática dentro da partida. E eu acho que ele tá pedindo passagem há muito tempo. Então eu colocaria o Luiz Araújo, que é um cara extremamente decisivo. Ele consegue contribuir com gols, consegue contribuir na bola parada, no chute de fora da área e também tem um papel tático importante. E o Carrascal na esquerda. Você faria isso também, Vene? Então, eu sou um cara que vocês sabem que eu sou fãzaço do futebol do Luiz Araújo, mas como eu mencionei ontem, eu começaria, o meu time seria Rossi, Varela, Danilo ou Léo Ortiz, enfim, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho Arrascaeta, Carrascal, e aí na ponta esquerda Cebolinha e o Bruno Henrique. Você deixaria o Carrascal... Por que eu acho que ele vai fazer isso, inclusive na questão do setor ofensivo? Porque o Carrascal ele consegue preencher o meio de campo. E o Arrascaeta, teoricamente, se aproximaria mais do Bruno Henrique, jogando como atacante. E o Cebolinha, ele tá vivendo uma boa fase na ponta esquerda. Mas eu acho que ele ainda vai manter o Samuel Lino. Será? Porque ele gosta muito do Samuel Lino, taticamente falando. E o Samuel Lino, ele consegue fazer isso que o Pedrosa mencionou. Ele ajuda muito na recomposição defensiva. É um dos pontos fortes dele desde a época do Atlético de Madrid. Inclusive, foi por conta disso um dos motivos que o Felipe Luiz pediu a contratação dele. Então, assim, o Felipe Luiz é uma incógnita. A verdade é essa. Não tem como saber o que ele vai fazer nesse momento. Mas todas as opções são boas opções. Muita gente que passa pelo Estádio Monumental de Lima se surpreende ao observar a estátua do maior ídolo do Universitário e, entre os milhares de nomes gravados em sua base, identificar justamente o de um dos nomes mais famosos e queridos da história recente do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol. A princípio, a presença do atacante brasileiro naquele monumento dedicado a Lolo Fernandes, símbolo máximo do tradicional clube peruano, pode parecer curiosa ou até desconexa. Afinal, não há nenhuma relação direta entre Gabigol e o Universitário, e o jogador jamais defendeu uma equipe do Peru. No entanto, existe uma história singular por trás dessa homenagem inesperada, e ela remete a um capítulo inesquecível da trajetória recente do Flamengo, vivido justamente naquele estádio. Para compreender tudo, é preciso voltar a 2019, quando o Estádio Monumental foi palco da final da Copa Libertadores entre Flamengo e River Plate. Naquele dia histórico, diante de mais de 59 mil espectadores, Gabriel Barbosa escreveu seu nome para sempre, na memória dos torcedores rubro-negros,
ao marcar os 2 gols que viraram o jogo nos minutos finais e devolveram ao clube um título continental que não vinha havia 38 anos. Para milhões de flamenguistas, aquela tarde no Monumental representa um dos momentos mais emocionantes de suas vidas esportivas. Entre eles estavam as cariocas Carolina Salomão e Jamile Boulé, amigas que viajaram até Lima para acompanhar a decisão e testemunhar o que consideram até hoje o dia mais feliz de suas trajetórias como torcedoras. 2 anos se passaram e em 2021 o Universitário se viu diante de uma situação inusitada. A antiga estátua de Lolo Fernandes, que ficava no entorno do Estádio Monumental, foi depredada por torcedores rivais, que chegaram ao ponto de arrancar a cabeça da escultura. A destruição gerou consternação entre os torcedores e dirigentes do clube peruano, que prontamente lançaram uma campanha para arrecadar fundos com o objetivo de construir um novo monumento digno da importância histórica de Lolo. O projeto previa que qualquer torcedor ou simpatizante que realizasse uma doação teria seu nome gravado na base da nova estátua, como forma de agradecer pelo apoio e deixar registrado para sempre o gesto de contribuição. Foi justamente essa iniciativa que chamou a atenção de Carolina e Jamile. Ambas guardavam lembranças muito especiais do Estádio Monumental por causa da final de 2019, e quando descobriram que poderiam deixar seus nomes eternizados naquele lugar, decidiram participar. Da maneira mais natural, resolveram fazer a contribuição e garantir o registro de seus nomes na nova estátua, como uma forma simbólica de eternizar a ligação pessoal que haviam criado com o local. Porém, o desfecho acabou sendo ainda mais curioso. Jamile adquiriu 2 cotas, com a intenção de presentear a amiga Carolina, sem saber que Carolina também havia contribuído por conta própria. Com isso, acabou sobrando um espaço adicional para um terceiro nome. Foi então que surgiu a ideia de homenagear justamente o jogador que transformara aquele dia de 2019 em um marco indescritível, Gabriel Barbosa. Assim, sem que ele soubesse ou tivesse qualquer participação direta, Gabigol ganhou um lugar definitivo no monumento dedicado ao maior ídolo do Universitário. Para as 2 torcedoras, a homenagem fazia total sentido, já que para elas foi o atacante quem tornou possível aquele título que marcou profundamente a vida de ambas. O nome do jogador, já eternizado na história do Flamengo pelos gols decisivos e pela identificação que construiu com a torcida, ficou inscrito também no local onde sua trajetória rumo à idolatria rubro-negra ganhou força internacional. Carolina conta que a decisão foi natural e até divertida, já que a ideia inicial era que cada uma tivesse seu nome registrado. Quando perceberam que havia uma vaga extra, pensaram imediatamente em Gabigol, como se fosse óbvio que aquele espaço deveria ser preenchido com o nome do principal protagonista da conquista do Flamengo em Lima. Para ela, o Monumental guarda um valor simbólico enorme. Foi sua primeira experiência, acompanhando o Flamengo fora do Brasil. Enfrentou dificuldades para realizar a viagem, passando inclusive pelo Chile durante a turbulência social que o país vivia na época, mas conseguiu chegar a tempo de ver seu time conquistar um título inesquecível. Por isso, considera o estádio um lugar especial, quase mágico, que ocupa um espaço único na memória afetiva de sua vida como torcedora. Ela afirma que, mesmo que volte ao Monumental, é difícil imaginar sentir algo tão forte quanto o que viveu na final de 2019, mas ainda assim mantém a expectativa de reviver um pouco daquela emoção e reencontrar os nomes gravados no monumento. Enquanto isso, a figura de Lolo Fernandes continua sendo reverenciada de várias formas no Estádio Monumental e pelas gerações de torcedores do Universitário. O atacante que estreou pelo clube em 1931 não apenas ajudou a conquistar 6 campeonatos nacionais, como foi artilheiro do campeonato peruano em 7 temporadas e marcou época em uma era em que o futebol ainda se consolidava no país. Seu legado transcende décadas e, mesmo sendo um jogador da primeira metade do século XX, permanece como o maior ídolo do Universitário e referência obrigatória para qualquer torcedor peruano. Seu rosto está eternizado nas arquibancadas do Monumental, estampado com orgulho.
Há ainda uma estátua realista exposta no museu do clube e uma série de imagens espalhadas pelos arredores do estádio, reforçando a grandeza de Lolo e sua importância histórica. Ele se aposentou em 1953 e faleceu em 1996, mas sua memória mantém-se viva e respeitada. Paralelamente a essa história de homenagens e afetos no Monumental, outro assunto movimentava o noticiário esportivo recente: a decisão do volante Jorginho de retornar ao Brasil para defender o Flamengo. Antes de acertar com o clube carioca, Jorginho chegou a negociar com o Palmeiras, justamente o adversário do Flamengo na final da Libertadores daquele ano. Em entrevista, o jogador explicou que a escolha pelo Flamengo se deu principalmente por tudo o que sentiu ao visitar o Brasil durante um período de folga, enquanto ainda estava no Arsenal. Segundo ele, apenas estando no país e vivendo a atmosfera local, foi capaz de compreender plenamente o tamanho do Flamengo, algo que imaginava, mas não tinha dimensão completa até vivenciar. Jorginho ressaltou que a grandeza do Flamengo fala por si só e que seu desejo de voltar ao Brasil, estando em boas condições físicas e preparado para render em alto nível, foi decisivo. Apesar da experiência na Europa, onde conquistou a Champions League, a Eurocopa e atuou em clubes de ponta, ele ficou impressionado com o impacto imediato de vestir a camisa rubro-negra. Mesmo sabendo da força do clube, percebeu que quem está fora do país muitas vezes não compreende a verdadeira magnitude do Flamengo até experimentar isso pessoalmente. De acordo com ele, imaginava encontrar algo grande, mas a vivência concreta o surpreendeu profundamente. Outro fator determinante para sua decisão foi a reação de Catherine Harding, sua esposa. Jorginho explicou que jamais escolheria jogar em um lugar onde ela não estivesse feliz, pois isso inevitavelmente afetaria seu desempenho profissional. A viagem ao Brasil durante a data FIFA de março, justamente quando conversava com o Flamengo, foi fundamental. Catherine, que se mudou para Londres ainda na infância e nunca havia morado em outro lugar além da capital inglesa, encontrou no Rio de Janeiro uma realidade muito diferente da que estava acostumada. Clima quente, gastronomia diversa, um ritmo mais leve e pessoas com uma forma de convivência distinta. A adaptação exigiu paciência, mas com o tempo ela se acostumou e passou a gostar genuinamente da nova rotina. Em determinado momento, Jorginho até se surpreendeu ao saber que ela estava indo à praia sozinha, algo impensável para quem inicialmente se assustou com a mudança. Mais tarde, quando viajou a Londres para visitar a família, enviou mensagens dizendo sentir saudades do Rio, algo que jamais imaginou dizer. Jorginho também destacou a relação com o técnico Filipe Luís, afirmando que suas ideias de jogo combinavam perfeitamente com seu estilo e suas características. Ele já acompanhava o trabalho do treinador e tinha curiosidade de vivenciar seu método. O volante afirmou que respeita profundamente o papel de Filipe no clube e acredita que tudo se encaixou naturalmente para que ele pudesse contribuir com seu melhor futebol. Antes de firmar contrato com o Flamengo, houve conversas com o Palmeiras. Em janeiro, quando seu vínculo com o Arsenal se aproximava do fim, representantes do jogador foram procurados por diferentes clubes e o Palmeiras chegou a discutir possibilidades. Jorginho explicou que não houve um motivo específico para não ir ao clube paulista. As conversas se desenvolveram paralelamente até que ele tomou sua decisão. Como acontece no futebol, diversos fatores vão se somando até que um caminho se torne mais claro. Agora, vivendo plenamente sua primeira temporada pelo Flamengo, Jorginho se vê diante de uma situação cheia de simbolismo: disputar a final da Libertadores justamente contra a equipe com quem também conversou antes de tomar sua decisão. Para ele, essa partida representa a oportunidade de fechar a temporada com chave de ouro e confirmar que sua escolha pelo Flamengo foi acertada. Assim como o monumento que abriga o nome de Gabigol, a história de Jorginho no clube ainda está sendo escrita, e a final da Libertadores surge como o momento perfeito para consolidar mais um capítulo marcante na trajetória rubro-negra.